O duelo de escuras de hoje é a Petra Origem Premium. Eu acho que ela é uma Schwarzbier, mas depois eu confirmo para vocês. E a Caracu, uma Sweet Stout. Essa eu acho que todo mundo conhece. Bora ver. Fez pouco colarinho, mas vamos lá. Na hora que eu abri, ela estava muito mais cremosa do que ela está nesse momento. Já a Caracu, ela conseguiu permanecer durante esse tempo todo, e aí eu devo estar com ela aberta há uns 40 minutos, estava mostrando ela na live, estava fazendo um bate-papo e mudou um pouquinho a aparência da cerveja. A Petra ela tinha feito um colarinho um pouquinho mais presente, e isso indica que esse colarinho ele tem muito a ver com a carbonatação dela, ou seja, se eu fico com ela um pouquinho mais de tempo aberta, ela vai dissipar logo esse colarinho. Já a Caracu, ela indica que esse colarinho também é proveniente dos ingredientes dela, né? Então a composição cervejeira dela parece ser um pouquinho mais bem feita do que a Petra. Na aparência são duas cervejas extremamente escuras, muito pretas, né? E eu diria que a Caracu, ela tem um brilho um pouquinho mais intenso do que a Petra. Já o colarinho agora está baixo, mas antes ele ficou muito marcante mesmo, o colarinho da Caracu, e extremamente cremoso, e eu diria até com uma retenção bem bacana. Eu realmente fiquei surpreso com esse colarinho da Caracu, o que gera pontos para ela, porque a questão visual também dá pontos para uma cerveja. Quem nunca bebeu com os olhos? Então aí os bebedores de marca, né, famosas, que vão dizer que preferem uma marca ou outra sem necessariamente avaliar sabor de cerveja. No aroma, a Caracu, ela tem, parece que eu estou abrindo um pote de café e aí estou sentindo o aroma daquele café. O café tradicional, popular, torrado, não é um café especial, mas é um café bacana, um café gostoso. Sabe aquele que tu encontra na casa da tua avó? Tu chega lá, tá aquele aroma tomando conta do ambiente, tu vai lá no pote e tu dá uma cheirada naquele café, é exatamente esse o aroma que eu sinto nessa Caracu. Já a Petra, ela tem também um arominha de café, mas ele puxa um pouquinho mais para o café já passado e também lembra uma casquinha de pão, daquele pão caseiro tostado. Então aquela casquinha preta vai lembrar um pouquinho mais aquilo. Já na sensação de boca, Caracu uma cerveja um pouco mais encorpada, um corpo médio baixo, e a Petra uma cerveja de corpo mais baixo, um corpo leve, para ter uma drinkability um pouquinho mais alta. Então a Petra ela é uma cerveja mais fácil de beber do que a Caracu. Inclusive a Petra, ela por causa da carbonatação, vai gerar um condimentado em cima e embaixo ao redor da língua. Um espumante pode lembrar um pouquinho isso. Então a Petra ela lembra essa sensação. Já a Caracu ela vai deixar uma presença um pouquinho maior na boca, que vai lembrar um amargo, e aí tô café amargo, aquele café passado que a gente bebe e que depois fica aquele retrogosto um pouquinho mais presente. Já no paladar, então, a gente vai ter essa presença de cafezinho que está muito mais presente na Caracu do que na Petra. A Petra vai lembrar talvez um pouquinho de chocolate amargo, né? Vai puxar um pouquinho essa sensação, por mais que não fique tão presente. A Caracu ela fica mais marcante, a Petra ela lava um pouquinho mais o paladar, a boca. As notas dessa cerveja e qual é a cerveja que eu achei mais interessante entre essas duas. Aqui a gente tem que considerar de que elas não são cervejas de mesmo estilo. A Caracu, ela traz no rótulo que ela é uma Sweet Stout. E, inclusive, eu acho que eles fizeram uma adaptação, porque eu lembro dela não ser tão amarga, não ser tão doce. Depois ela passou por um período extremamente doce. E hoje, nessa prova, eu achei que ela tá uma cerveja bem bacana, com um dulçor bem equilibrado, uma cerveja bem tranquila, bem ok para se beber, mesmo para uma pessoa que gosta de cerveja artesanal como preferência. Então eu acho que essa Caracu ela tá bem interessante e tá bem dentro desse estilo Sweet Stout.
a nota que eu vou dar para ela é uma nota 7. Eu acho que ela poderia ser um pouco melhor, mas dentro das comerciais ela está uma cerveja muito bem produzida, muito bem equilibrada. Talvez até pegando ela um pouquinho mais fresca, né? Talvez se ela não fosse pasteurizada, alguma coisa nesse sentido, ela teria uma nota ainda melhor, mas ela está bem bacana dentro da proposta dela. Já a Petra, ela não é uma Sweet Stout. A Petra, ela é uma Schwarzbier. O que é uma Schwarzbier? É uma cerveja leve, escura. Vamos dizer que seja uma Pilsen preta. E aí, dentro dessa proposta, ela é uma cerveja um pouquinho mais, com uma drinkability um pouco mais elevada, é uma cerveja que vai trazer um pouquinho de tostado. A ideia seria que as características principais delas fossem iguais uma American Lager, uma Lager normal, só que com essa pegadinha do malte torrado. E eu acho que o tostado ele acabou tomando conta da cerveja e acabou prejudicando o resultado dela. Ainda assim, uma cerveja de nota 6. Uma cerveja bacana que está valendo a pena. Inferior a Caracu, sim, tem essa questão do estilo, mas a questão da composição como um todo, eu ainda acho que a Caracu ela tá uma cerveja melhor do que essa Petra. Mas as duas elas estão bem tranquilas para a gente beber no meio da galera sem passar vergonha. Valeu, galera. Cheers!